De acordo com os dados da Comissão Pastoral da Terra, o ano de 2015 foram registradas 50 mortes, 144 ameaças e 59 tentativas de homicídios em conflitos por terras no Brasil. Os estados de Rondônia, Pará e Maranhão concentram 90% desses casos. O clima chuvoso é comemorado por quem tira da terra o próprio sustento. Mas algumas das famílias que plantaram aqui não terão o que colher este ano porque tiveram suas roças destruídas. Do lucro da gente só que sobrou esse machichinho. E o dinheiro que eu comprei milho, comprei tudo para plantar. E aí saiu tudo por água abaixo. Este é um capítulo de um conflito que se arrasta há anos, desde que alguns moradores da comunidade do Cruzeiro começaram a reivindicar a propriedade da terra, onde suas famílias vivem há 7 gerações. O primeiro passo do longo processo pela titulação da terra veio em 2008, com a certificação e reconhecimento como remanescentes de quilombo pela Fundação Cultural Palmares. Mas desde então, a disputa pela área de cerca de 700 hectares, cortada pela MA 014, se intensificou. O conflito se agravou no mês passado, quando o lavrador Eugino Papa Chagas foi morto pelo quilombola Exídio Lobato Neto, ao tentar entrar na área de roças. O suspeito cumpre prisão preventiva em Pedrinhas, mas os quilombolas alegam que ele agiu em legítima defesa. A população do povoado Cruzeiro está revoltada. Ele morreu justamente por não querer invadir terra de ninguém. Ele não queria terra. Ele queria apenas plantar e eles impediram. A reação foi imediata. No dia seguinte à morte do lavrador, parte da população destruiu o plantio de quilombolas e invadiu a casa onde Deusiane vivia com o marido e os 4 filhos. Não consigo esquecer, porque aqui era o lado dos meus filhos que eu construí. Eu construí o lado dos meus filhos para me dar uma vida, uma estadia digna para meus filhos. E de repente vem do nada, por uma coisa que a gente não cometeu, e vem do nada e eles usaram isso apenas para destruir nossa casa, né? Para os quilombolas, os responsáveis pelo vandalismo agiram a mando do fazendeiro Manuel de Gentil, proprietário de grande parte da terra em disputa. Em 2010, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado pelo assassinato de Flaviano Pinto Neto, líder quilombola em São Vicente Ferrer, outro município maranhense. Mas os próprios moradores dizem que agiram por conta própria. Que a população quebrou, foi a população, não foi só 1, nem 2, nem 3, porque ele era um cangaceiro. A gente cansou de ver ele andando com 2 espingardas. Com 2 espingardas ele andava na costa. Segundo eles, o conflito começou porque a maioria da população não quer a inclusão do povoado no território quilombola. A gente está com um projeto aqui há mais de 20 anos atrás que queremos para o nosso lugar passar para o município. E se essa área aqui for inclusa na área de quilombo, não vai ter como. No relatório emitido pelo INCRA e necessário para a titulação, o território quilombola teria apenas 300 hectares. O documento está sendo contestado. O corte que fizeram num território que o próprio relatório antropológico do INCRA reconhece sendo de 700 hectares, um parecer conclusivo feito posteriormente, decide então repartir o território, dando a menor área, uma área de 300 hectares, atribuindo aos quilombolas e 393 aos que não se reconheceriam quilombolas, sob o argumento de que isso iria garantir uma pacificação. Pelo contrário, isso acirrou os ânimos e, na verdade, não percebe que essa repartição só favorece ao fazendeiro. O advogado garante que mesmo com os 700 hectares, o povoado não está incluído. Depois dos últimos ataques, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão Pastoral da Terra entraram com uma ação no Ministério Público. Entre os denunciados está o vereador Paulo Miguel Farias, do PDT. Ele é acusado de 7 crimes, entre eles racismo, incitação ao crime e associação criminosa. Não participei de movimento de queima-casa, quebra-casa, inclusive até liguei para a força policial, para o policial Hinaldo, que a gente tem um contato, e pedi para ele que mandasse uma polícia para cá para evitar outra tragédia. Tem que se ouvir todo mundo. A OAB tem que ouvir eles e tem que ouvir a gente. Não é só um lado da história que existe, existe 2 lados.
Enquanto o poder público não toma uma decisão definitiva sobre a propriedade da terra, os desastres continuam se arrastando em Palmeirândia. A cidade, distante 319 quilômetros de São Luís, está entre os 10% dos municípios brasileiros com menor índice de desenvolvimento humano. E, além da pobreza, carrega também as marcas de mais um dos muitos conflitos agrários espalhados pelo país. O fazendeiro Manuel Gentil responde por um processo na vara criminal. Ele iria a júri popular, mas o processo foi modificado no fim do ano passado. A nossa produção não conseguiu localizar o fazendeiro.